Boa noite, paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo, crente e descrente. Aqui eu vou explicar mais uns versículos aqui bíblicos, né? Que você possa amar a palavra de Deus como a sua vida. E você ter no seu entendimento, né, o amor dentro de si. E amar como ama os seus filhos, como sua casa, seu irmão, sua mãe. Mais ainda do que a sua própria mãe, ou seu próprio pai. Pois, segundo a palavra de Deus, né, tem que amar Deus sobre todas as coisas. E ela que nos ensina a amar Deus sobre todas as coisas, né? E assim eu vou explicar aqui uns versículos, os quais está no capítulo 3 de Mateus, que fala sobre a vida de João, né? Discípulo de Jesus, que ensinou a pregação de Jesus, não entre os 12, ao quais estava lá, mas sim veio para anunciar a palavra de Deus às pessoas que estavam precisando e anunciar o caminho, né? Anunciar a vinda de Jesus. É tanto que ele foi 6 meses anterior do que o próprio Jesus. E a sua mãe era estéril. Maria não era, foi concebida pelo Espírito Santo. Mas a mãe de João Batista era estéril, né? Seu pai era chamado de Zacarias. E a mãe dele era Maria, prima de Jesus Cristo. E essa situação aí foi que deixou, né, Jesus, deixou também ali um milagre na vida de Maria, mãe de João. E João Batista, né, foi um dos profetas de Jesus Cristo, muito, muito ousado, né? E a gente vai falar um pouco sobre a vida dele aqui agora. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-se, porque está próximo o reino de Deus. Lá no deserto da Judéia, João Batista chegou. Ele disse: está próximo o reino de Deus, né? Está próximo lá o reino de Deus. E aí, mandando, você se arrepende, está próximo o reino de Deus. Assim sucedeu-se na época de Noé. Ele havia anunciado que ia acontecer lá um fato, né? Que Deus ia colher aquele povo, né? Ia pregar a palavra, mas o povo não se arrependia dos seus atos. A terra era fértil, não precisava chover. Ou a terra dava do seu fruto lá, né? Facilmente, mesmo que chovesse com facilidade. E aí, naquela situação, né? Que a terra fértil, vamos entender. Terra fértil é uma terra que dá facilidade ali de fruto, né? E a terra dessa facilidade de fruto, tá? Entendimento. Mas a terra já era fértil, né? Ninguém acreditava que ia chover tanto naquela época para destruir todo mundo. E a humanidade foi destruída. Assim, mas Deus fez isso realmente. Jesus Cristo não é tão bom e é tão misericordioso. Sim, Deus é amor. Mas Deus é fogo consumidor. Não é à toa que ele criou o próprio demônio. Ele criou o diabo. Só que ele criou o diabo, aquela situação dele ser mal, não. Ele criou um anjo de luz, um anjo perfeito, um anjo da guarda, né? Guardava ali as pedras preciosas no jardim do Éden, como está escrito ali no capítulo 28 de Ezequiel. Era um anjo da guarda de Deus. E ali, ele sendo aquela guarda, ele que se corrompeu-se, né? Corrompeu-se a terça parte dos anjos de Deus. E que era um anjo, passará a ser anjos caídos, né? Chama agora de demônios. Porque sendo seres angelicais com seus poderes, né? Dado por Deus, suas autoridades, sua forma de agir, eles agora agem para o ser humano mudar o seu sentimento, mudar suas emoções, para agir em desconformidade com a palavra de Deus. Assim como eles agem, eles voltam-se para que os seres humanos ajam dessa forma. E aí João, né, nessa situação, começou a anunciar porque é chegado o reino de Deus, muito parecido com a história de Noé. Aí, pois, João, que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías. Tudo isso que João dizia era referindo ao que foi dito pelo meio do profeta Isaías. Aí tem que dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa, né, feita de
pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e o mel silvestre. Então, ele chegava lá, a voz que clama no deserto, endireitar as suas veredas. Ele clamava no deserto, disse assim, as suas veredas, seus caminhos. Endireitar seus caminhos, vocês agora, eu falo como João, né? Nós temos que endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Que nós erramos da nossa vida, que nós podemos errar em situação de humanidade, né, de ser humano com alguém, nós erramos consigo mesmo, perante Deus, e erramos com o nosso semelhante também perante Deus, né? E qual é a diferença? Tudo é pecado, né? A consequência é que com outras pessoas a gente pode ter uma desavença, né? Outras coisas. Consigo mesmo a gente briga com a gente, se revolta ou pega, depois está normal, né? E o pecado com a gente, só ali mesmo que pense em algum ato, ele é pecado da mesma forma, mas a gente peca só na mente ali, né, daquela forma. Agora, quando a gente volta para ter inveja, destruir querer alguma coisa, aí a gente já passa a ter inimizade, né, ou ter um rancor dentro do coração de alguém, porque as pessoas têm que analisar essa situação. Enquanto a vida, que as pessoas têm dinheiro, têm tudo, eu faço tudo, né? Aí eu já até falei várias vezes aqui, eu lendo aqui a palavra de Deus, para mim mesmo, entendendo, né? E agora, se você não tiver entendido que a palavra de Deus, aqueles que não precisam de nada, é um desgraçado, segue no capítulo 3 de Apocalipse, ali pelo finalzinho do versículo, lá do verso 17, né, do capítulo 3, próximo ao verso 17. Você diz que é rico, não precisa de nada, diz que é um desgraçado, segue nu. Se você tem a certeza que você não precisa de um arrependimento, que você não quer Deus, então fique consigo mesmo, não passe para outras pessoas, não transmita. Não se transmita, porque o inferno você pode até imaginar, não, mas o inferno, Deus não quer isso para mim. Deus quer o céu, Deus mandou eu para lhe avisar, mandou outras pessoas para nos avisarmos e quer para nós o céu. Agora, nós querendo outras pessoas que não querem, e acham que são tão merecidos, olha, entenda, Deus mandou o seu filho aqui à terra. Você acha que ele mandou morrer? Morreu por nós. Mandou uma ele disse, você morra lá pela humanidade. Foi lá e teve que morrer. E o filho dizendo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. 3 vezes e nada. Foi lá e morreu. Era um cálice pesado. E você que não é o filho, né, unigênito de Deus criado. Nós somos filhos pela misericórdia de Deus. Quando aceitamos Jesus, dá-se o jeito de ser chamado filho de Deus. Lá no capítulo 1 de João, no verso 9, ali ao verso 12, vai explicando. Ele veio para o que era seu, mas como os seus não quiserem, todo aquele que quiser, né, dá-se o direito de ser chamado filho de Deus, aceitando diante dos homens. E nós somos criaturas e passamos a ser filhos. Mas o filho indigente dele criado, ele não poupou, morreu. Por que é que você tem nessa sua cachola aí achando que é tão merecido que o inferno não é para você? O inferno é para todas as pessoas que descumprem a palavra de Deus e não se arrependem. E o céu é para todas as pessoas que se arrependem, querem o céu e viver na eternidade. Pare de se achar merecido, você que acha que é o belhozão da vida, que não tem inferno, que Deus te ama tanto só pela tua riqueza. Cristo bota isso na tua cabeça, que não existe isso. O inferno é para todos aqueles que não quer tentar obedecer, porque nós caímos no erro, mas aí o cair é nosso, né? O levantar é de Deus, a gente tem que pedir ele para nos levantar, para não ficar caído, né? Na situação de sermos anjos caídos não, de cairmos na forma de pecarmos, mas aí tem que pedir a misericórdia, Senhor, me levanta. Levanta eu onde eu estiver caído, para mim que eu possa levantar e continuar essa caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus. A gente usava de roupas feitas de pelo de camelos e um cinto de couro. E o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta de Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Toda aquela região da Judéia, né, todo mundo lá ia até onde João estava, e eram batizados por ele, confessando isso aqui está falando que estão confessando os seus pecados, né, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Todo mundo chegava lá, e era sendo batizado por ele. O que eu entendo de confissão aqui, né? João perguntava, essa pessoa queria se arrepender dos seus pecados, assim, eu me arrependo dos meus pecados, aí eram batizados. E naquela situação de confessar, me dizer, você se arrepende? Ele se arrepende dos pecados. E só quem pode perdoar é Deus, né?
E a gente ora pela pessoa, né, quem aceitar Jesus, aí Deus perdoe, né, que Deus perdoe, porque nós não pode perdoar o ser humano, nós pode perdoar no sentido de ter feito a raiva a nós. Agora, perdoar os pecados que ele errou na vida dele, nós não podemos, nós podemos orar para que Deus perdoe, né. E quando já ouviu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Aí eles, por aquele povo dos fariseus lá, produzam fruto digno de arrependimento, porque os fariseus lá estavam chegando. Quem foi que ensinou vocês a fugir dessa ira vindoura, né? Aí ele dizendo lá que fugir da ira vindoura. Quando você foi lá fugir dessa ira vindoura, ele pegou e disse: não adianta vocês dizer que são filhos de Deus, porque Deus pode ordenar que essas pedras se transformem filhos de Abraão, pode ser filho de Deus. Vocês têm que crer, né? Você tem que produzir um fruto digno de arrependimento, né? Forma de amor de Deus, né? Tentar ali ajudar alguém de alguma forma, se possível, com alguma coisinha ali que você tem, que às vezes você pode ajudar também, né? Um fruto, né? Boca fechada para que não seja exaltado, para que Deus possa lhe ajudar. Ali é um fruto digno de arrependimento, né? Como está escrito lá na palavra de Tiago. Não adianta você ter a fé, mas não ter a obra. Se você ora para uma pessoa e pode dar um quilo de arroz, 2 quilos de arroz, e não dá, só ora para que Deus dê, você não tem a obra. Quando você dá o arroz, você tem a fé e dá a obra. São as duas coisas. Aí, continuando aqui, né? E o Machado disse assim: porque eu afirmo a vós que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filho de Abraão, né? Surjam filho de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Você, em representação, é uma árvore, você é um fruto, em representação. Se você não der bons frutos, você vai ser cortado e lançado no fogo. Por que você vai se lançar no fogo? Porque Deus está dando a chance de eu falando para você, as pessoas vão falar para você que você tem que se arrepender dos seus pecados e você continua se fazendo que não sabe. Você sabe somente. Ah, mas eu sou rico. Não precisa, né? Aí você com Deus, né? Mas diz que, o palavra de Deus diz que ele é desgraçado, segue nu. Se você acha que por a sua riqueza não precisa, então pronto. E os batismos com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga, não se apaga. Então, ele vai, está dizendo aqui, né? Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo, nunca se apagará. No fogo que nunca se apaga. O que aconteceu? Jesus Cristo está dizendo, que é a palavra de Deus, que aquela árvore vai ser cortada na representação, lançada no fogo, né? Que não deu fruto, não deu fruto espiritual, não fez nada. Mas essa árvore que não deu fruto, né, também, e já aquele que deu fruto, né, vai ser Deus pega a pá dele, vai recolher o trigo no celeiro, e a palha vai ser queimada. Nós somos o trigo, né, as pessoas que estão lá fazendo a vontade de Deus, e o joio é aquelas que estão desobedecendo. O joio vai ser colhido, né, o trigo vai ser tirado, vai ser colocado no celeiro, o joio também vai ser queimado, né, que é as pessoas maus, e é um fogo que não se apaga. E a gente tem que pensar, enquanto vivemos, enquanto temos vida, que nós temos que temer ao Criador, porque nós pensamos, nós falamos, nós agimos, nós temos mãos, temos pés, temos tudo. Somos iguais a qualquer outras pessoas, né? Não agimos, mesmo em sentido de temos todas as coisas que eles têm, cabelo, olho, sobrancelha, nariz, boca. Alguns todos são um pouco diferentes, né? Não nascemos gêmeos. Mas aí a gente vê que essas semelhanças que temos, né, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é um homem igual nós, né, segundo a palavra de Deus, que pode ser mais alto, mais grande, pode ser com os olhos mais claros, e tudo indica que ele é como onde ele nasceu ali, né, Jesus Cristo, onde ele nasceu, que é Israel, semelhante aos irmãos israelitas ali,
né, no seu tom de pele, de tudo, né? E, e, e ele é um homem, né? Nascido, né? Creio que ele ia ser bonito, né? Mas ele é mais belo no sentido do que ele sabe fazer, né? Do que ele foi capacitado, né? Jesus Cristo, pelo seu Pai, em fazer as coisas. E outra forma de transfiguração que ele falou está escrito lá no capítulo 1, ali, ó, no verso 2, quer dizer, no capítulo 2 de Apocalipse, que ele fala que ele é lá a sua forma, que ele, quando ele se transfigura, né? Deus abençoe a vida de vocês, vocês possam agir nessa forma, pregando, evangelizando, falando com Deus, compartilhando, curtindo esses vídeos e se inscrevendo, né, para que todo mundo alcance a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo também. Paz de Jesus Cristo, a vida de vocês, amém.